Aqui falando em saúde, prevenção, sempre o intuito, quando a gente fala, né, sobre um problema relacionado ao nosso corpo, a ideia é mostrar o problema e chamar a atenção para os cuidados com a prevenção, né? Não esperar que o problema se instale para que depois você busque alternativas ou então fique se lamentando, por que eu não cuidei? O intestino, a gente sabe, não é, que é um órgão de suma importância para o nosso corpo, para o funcionamento do nosso corpo, e muitas vezes a gente vai deixando de lado, né? E com algumas iniciativas muito simples, a gente pode fazer com que a rotina do funcionamento do nosso intestino possa ser mantida. E essa rotina é como se fosse uma maquinazinha, né, que tem que funcionar com todas as engrenagens funcionando perfeitamente. E se a gente conseguir manter essa rotina, a nossa vida fica literalmente mais leve. Caso isso não ocorra, comprometimento do funcionamento do corpo, de um modo geral, esse comprometimento vai se agravando. E é isso que a gente vai ouvir a partir de agora com um especialista no assunto. Vamos ver. Você sabe o que é a doença inflamatória intestinal? O jornalismo da TV Sol foi procurar um dos mais renomados nomes da medicina para falar sobre esse assunto. Dr. Fábio Teixeira é referência nacional quando o assunto são as doenças intestinais. É uma doença que acomete os intestinos preferencialmente e é uma doença que vem aumentando a incidência e a prevalência sobremaneira em todo o mundo e no Brasil também. A gente acredita que no Brasil hoje cerca de 500, 1.000 até 1 milhão de brasileiros são portadores dessas doenças. A gente não tem dados exatos, mas a gente acredita que seja isso. E essa doença é uma doença que acomete normalmente pessoas jovens, em plena atividade laboral, constituindo família. Então, vocês podem ter uma ideia do impacto que isso causa na família, tanto do ponto de vista emocional como financeiro. E essas doenças se manifestam com diarreia, sangramento, muco, perda de peso, febre noturna, dor abdominal, uma série de sintomas muito inespecíficos, que todos nós já tivemos um momento da nossa vida. Só que a gente só consegue fazer o diagnóstico se a gente for procurar um especialista e for submetido a alguns testes diagnósticos. O profissional faz um alerta para a importância do diagnóstico o quanto antes da doença. O que a gente quer alertar é que essas doenças existem, elas estão presentes na nossa comunidade, vários pacientes são portadores e não sabem, e infelizmente quando o diagnóstico é feito tardiamente, muitas vezes essas pessoas têm até necessidade de serem operadas quando poderiam simplesmente tomar alguns remédios e ter a doença controlada. São doenças crônicas que não têm cura, porém, hoje com um atendimento precoce, tratamento precoce, com drogas extremamente eficazes e com poucos efeitos colaterais, você consegue levar essa pessoa a ter uma qualidade de vida praticamente normal, desde que ela siga um acompanhamento médico especializado, e todo esse tratamento ele é financiado, na sua maioria, pelo governo federal, pelo programa de alto custo. A doença inflamatória intestinal também é conhecida como a doença de Crohn e não tem uma causa definida. Infelizmente, a gente não tem uma causa pré-determinada e definida. A gente sabe que tem um fundo genético, existem genes que já foram isolados. A gente sabe também que a própria microbiota, ou seja, as bactérias que nós temos no interior do nosso intestino, que são bactérias comensais que vivem tranquilamente em harmonia com o nosso intestino, nessas pessoas, essas bactérias podem desencadear um processo inflamatório. É como se a gente tivesse um switch, um desliga e liga, e quando você tem um processo inflamatório, você liga a sua defesa, você vai lá, destrói aquele processo inflamatório infeccioso e você volta ao normal. O portador da doença inflamatória, ele liga a defesa e não desliga mais. Então é uma agressão que a gente chama autoimune, e essa agressão continua e leva às lesões intestinais que a gente está falando. Bem, a seriedade, né, do assunto, vale a pena pesquisar, né, e buscar ajuda sempre. Em caso de dúvida, busque ajuda especializada. Mais uma vez ressaltando, a internet é fantástica, né, traz inúmeras informações, mas a ajuda especializada, o médico de confiança é quem realmente vai trazer tranquilidade para você. Fica a dica.